Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um episódio do Desatando os Nós aqui no canal da congregação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreve, assista aos outros Desatando os Nós que temos aqui no canal, os outros episódios, e deixe seu like, compartilha, comenta, faz tudo que você já sabe o que tem que fazer. Esse mês aqui da nossa congregação, como você já sabe, é o mês da liderança, então todos os Desatando os Nós têm sido sobre liderança. E hoje nós estamos aqui com o pastor Daniel, que é pastor da 4ª Igreja Batista aqui das Ostras, ou lá das Ostras, e nós vamos estar conversando sobre liderança aqui com ele agora nesse momento, então já vai se acomodando aí, porque tem muita coisa para nós estarmos aprendendo aqui com ele, pastor. Também estamos aqui com o tio Jefferson, não poderia deixar de falar. Bom, pastor, eu queria começar pedindo ao senhor que o senhor contasse um pouco do seu testemunho, como ingressou no Ministério Pastoral, como foi isso? Ok. Então, saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor, todos que estão assistindo esse canal, incentivar, dizendo assim que é muito importante o seu apoio, importante também que você se inscreva e passe o link, né, para que outros se inscrevam também. Isso dá apoio, isso dá credibilidade também ao canal, entendeu? Prometo que vou acompanhar, né, os detalhes desse canal e vou divulgar, né, em primeiro lugar. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, vendo o progresso dessa congregação e vendo o povo de Deus se reunindo nesse pós-pandemia. A gente está muito grato a Deus por isso. Então, gente, eu tenho 65 anos de idade e Deus me chamou para o ministério já há bastante tempo, né? Eu estou caminhando aí para 33 anos de consagração pastoral. A 4ª Igreja Batista em Rio das Ostras é o 4º ministério onde eu estou já há quase 17 anos liderando a igreja pela graça de Deus. Então, eu jovem, morando em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, né, chamado Grande Rio, e vim do Espírito Santo, sou capixaba, né, cheguei ali com 13 anos de idade, e aos 18 anos de idade me converti. E depois disso, assim, me converti e logo fui me envolvendo com os trabalhos da igreja, liderando classes de escola bíblica dominical, depois liderei a própria escola bíblica dominical da primeira igreja batista em Brasilândia, em São Gonçalo. Ela é filha da primeira igreja batista de São Gonçalo, à época liderada pelo pastor Lélio Barros. E chegou uma campanha de missões, quando eu estava ali já há alguns anos, né, liderando, cheguei a ser presidente da juventude lá de São Gonçalo, né, da chamada JUBAG, né, participei da liderança todo o tempo ali, depois então fui me envolvendo com as coisas. E numa bela campanha de missões nacionais, pastor Raio sempre foi um pregador muito missionário, ele morreu há 3 anos atrás, já com quase 100 anos de idade. E numa dessas campanhas, ele estava fazendo a campanha e eu apoiando em tudo que podia apoiar. E naquele tempo eu tinha feito um concurso, né? Tinha feito um concurso a nível nacional, tinha passado em 3º lugar a nível de Brasil. E no concurso dizia que os 10 primeiros podiam escolher que cidade que iriam atuar. Qualquer lugar do Brasil que eu quisesse morar, eu tinha direito, né, de escolher a cidade que ia ali estar. Então, já tinha encaminhado toda a documentação, já estava tudo preparado para a minha posse, já, né, como funcionário público federal. E foi nesse tempo que começou a campanha de missões nacionais, e nessa campanha de missões nacionais, Deus incomodou meu coração demais. E um belo domingo, eu fui para casa, depois do culto da noite, e eu não conseguia dormir, porque me falava muito ao coração tudo que estava acontecendo, um dilema, a família vibrando muito, porque eu tinha passado num concurso altamente rentável, um salário excelente, e uma posição muito importante. Eu tinha escolhido ficar no Rio de Janeiro mesmo, e de repente aquilo foi mudando meu coração. Eu passei a noite toda numa batalha. Eu nunca tive uma batalha em oração como aquela batalha que eu tive naquela noite. E no final daquela noite, então, Deus já tinha me dito o que fazer, e a decisão que eu tomei iria desagradar muita gente, com certeza. E aí eu tomei a decisão de não tomar posse, de renunciar à minha posse. E comuniquei isso à minha família de imediato, e depois comuniquei a outras pessoas. E de repente, então, um irmão meu que já faleceu, Nelson, ele morava em Aracruz, no Espírito Santo, e ele saiu de lá de moto, veio a São Gonçalo só para tentar me convencer do contrário, né? E
disse para ele o seguinte, olha, não tem jeito. Porque ele foi um grande incentivador para que eu fizesse o concurso. E ele tinha um emprego muito bom, muito rentável. E eu falei assim, olha, não tem jeito, Deus já falou no meu coração, e eu passei por toda aquela luta, mas fui então fazer a renúncia. Eu pensei que era simples, chegar lá, fazer a comunicação, que eu não ia tomar posse, e ir embora, e estava tudo bem. Mas ele falou assim, olha, não é bem assim não. Você fez o concurso, já encaminhou toda a documentação que já foi aprovada, e a gente vai ter que pedir alguns exames a você. E um dos exames era de sanidade mental. Entendeu? Para saber se eu estava regulando bem as minhas funções mentais, né? As minhas faculdades mentais. Aí fiz todo o exame e depois eu descobri que eles fazem isso para que, se eu me arrependesse, não tivesse nenhuma chance de recorrer depois, ou seja, era definitivo. E uma mulher disse para mim muito claramente, né, uma funcionária falou assim, olha, se você assinar esse papel, você está abrindo mão definitivamente, porque não tem volta. Eu falei assim, eu sei que não tem volta. E assinei, nunca me arrependi disso, entendeu? Nunca me arrependi. Eu estou exatamente no lugar que Deus quer que eu esteja. Sou feliz, já passei por muitas lutas nesses quase 34 anos, mas porque tem também 2 anos de estágio que eu fiz na igreja de Brasilândia, como auxiliar do pastor Lélio. Então, se for contar aí, já está caminhando para 38 anos, né? Para 38 não, para 36 anos, perdão. Caminhando para 36 anos de experiência ministerial. Então, eu já sou veterano. Estou vendo ali o pastor Samir, né, com a Karina, então já estou entre os veteranos. Eles estão começando, né, na carreira ministerial, né? Você também, né, como filha, né, de pastor, e a gente quer, assim, incentivar, não se arrependam, não mudem, não troquem, porque tem lutas, mas tem recompensa. E a gente fazer exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça, olha, a gente é extraordinário. Eu acabei de pregar sobre Moisés, né? Quando Deus o chamou para ser líder ali, tirando o povo de Israel do cativeiro egípcio, levando até a borda do rio, eu ia falar Rio Nilo, no Rio Jordão, e Deus chamou Moisés não quis de jeito nenhum, em princípio, mas depois, durante 40 anos, Deus usou Moisés, que já era um idoso, com 80 anos, até 120 anos. Não atravessou o Jordão, mas o povo atravessou, o povo que ele liderou já na liderança de Josué, a partir dali para frente. Então é assim, liderança é muito complicada. Moisés era um príncipe, né? Ele saiu do Egito como príncipe, ele fugiu do Egito como príncipe. Depois Deus o levou ao Egito para tirar o povo de Deus, o povo dele, né, de lá. E é assim que eu me vejo, caminhando às vezes no deserto. João Batista também foi um líder que pregava no deserto. E às vezes a gente se vê assim, pregando no deserto. A gente prega tanta coisa que a gente vê as pessoas fazendo tudo o contrário. E às vezes eu me vejo assim, pregando no deserto, mas ainda assim é feliz, ainda assim. Nós estamos vivendo agora esse pós-pandemia, e nesse pós-pandemia, mais do que nunca, Deus está precisando de líderes. Então foi assim que Deus me envolveu. E com isso, eu quero assim, dar essa informação. Deus tem me dado a oportunidade de servir não só na igreja local, como em outros, né, escalões aí da denominação, né? Lá em São Gonçalo, por exemplo, eu comecei como líder da juventude, depois eu me tornei presidente da associação, fui presidente da ordem da associação, depois Deus me levou para o Rio Grande do Norte, depois de pastorear 2 igrejas em São Gonçalo, que foi bairro Merinda, a primeira igreja batista em bairro Merinda, e depois da primeira igreja do Centenário, no bairro de Vista Alegre. Pastorei essas 2 igrejas. Quando eu estava em Vista Alegre, então Deus me chamou para a liderança de uma igreja lá em Natal, no Rio Grande do Norte, no bairro Alecrim, igreja batista. Lá eu fiquei 7 anos naquele período. Aqui eu já tinha tido a oportunidade de organizar 2 igrejas. Lá também Deus me deu a oportunidade de trabalhar e também de organizar, revitalizar a igreja lá também. E foi um trabalho muito interessante. De lá eu retornei para Brasilândia, onde fiquei por um ano inteiro, o ano de 2005, quase um ano inteiro eu fiquei ali. Cheguei em janeiro, saí em 15 de novembro de 2005. E desde 15 de janeiro de 2005, então, estou liderando aqui a 4ª Igreja Batista. No período em que fiquei em Natal, eu tive a oportunidade de ser presidente também da Ordem dos Pastores do Estado lá, por 2 vezes, e presidente da convenção também, 2 mandatos lá. Claro, uma convenção bem menor do que aqui, a convenção do Estado do Rio de Janeiro, né? Mas tive essa oportunidade também de
liderar lá. Aqui também eu já tive a oportunidade de liderar a nossa associação como presidente, aqui por 2 mandatos também, aqui em Rio das Ostras, na chamada Associação Batista Serra Litoral, que é onde nossa igreja está inserida, e essa igreja aqui também está. Então, isso aí é um resumo, né, da minha liderança. Tem tido assim apoio, né, acima de tudo de Deus, mas também minha esposa, Ana Lúcia, que tem sido assim uma companheira nesses 33 anos de casados também, porque nós nos casamos em janeiro e eu assumi o primeiro ministério em março, no princípio de março. Um mês e meio depois, um mês e 19 dias exatamente depois do meu casamento, eu assumi o primeiro ministério. Então, caminha junto, né, o tempo de ministério e o tempo também de casados. Deus nos deu 2 filhos maravilhosos, o Mateus, que está com 29 anos, o Lucas com 28. São 2 meninos de Deus, 2 meninos que têm abençoado muito a nossa vida também. Eu tenho tido muito apoio da família e apoio por onde passa também de uma liderança maravilhosa. Nossa igreja hoje tem uma liderança boa, liderança forte, que tem me ajudado muito, faz muito mais do que eu, a liderança. Eu, na realidade, só coordeno ali, porque são eles que fazem todas as coisas. Como eu disse, estou com 65 anos, estou aí, né? Dizem que a partir de 60 já é velho, né? Então eu já estou 5 anos na velhice, né? Eu costumo dizer que não estou velho, eu costumo brincar dizendo que a velhice está sempre 5 anos atrás de mim. Como eu estou com 65, velhice só depois de 70, né? Então eu estou 5 anos atrás, né, da velhice. Mas Deus tem me dado saúde, tem me dado graça, tem me dado favor para poder exercer esse trabalho, ok? Eu queria perguntar ao pastor, qual é o maior desafio de liderar, né, atualmente, nesse contexto pós-pandemia, etc. E como encarar isso? Como não deixar com que esse desafio nos paralise? O maior desafio para um líder é contar com apoio dos liderados, né? Porque hoje, se a gente for contar na ponta do lápis, quase assim 99,9% da liderança da igreja é voluntária. É gente que não recebe nem um centavo para fazer o que faz. E assim, uma das dicas que eu dou para os líderes é valorize isso. Valorize você ter pessoas fiéis a Deus, não é fiéis a você, fiéis a Deus, né? Que servem a Deus com alegria sem ganhar um centavo para isso. Porque pastores nas igrejas normalmente são remunerados, como é o meu caso. Tem uma remuneração decidida pela igreja e a igreja é quem coordena isso através do seu corpo de finanças. Mas a maioria das pessoas que trabalham com a gente, quase a totalidade, são pessoas não remuneradas, que dominicalmente deixam os seus afazeres ou no meio da semana ensaiam, preparam tudo para estarem servindo ao Senhor. A gente tem que valorizar muito isso. Então, a primeira coisa, agradeça a Deus porque te colocou na liderança. Depois você também agradeça, sempre que tiver a oportunidade, valorize aqueles que lado a lado com você trabalham no dia a dia. Nenhuma igreja funcionaria só com um pastor como líder, só um pastor na liderança. Então nós precisamos muito dos voluntários. Então valorize os voluntários. E outra coisa é não desistir diante da dificuldade. Eu costumo dizer que são pelo menos dois, né, argumentos que você tem para desistir de um projeto. Primeiro você diz, ninguém me apoiou. Segundo deles, não tem recurso. Você vai sair por cima, porque realmente falta apoio e recurso. Não tem nenhuma igreja que tem recurso sobrando, não que eu conheça. Não é nenhuma igreja que tem recurso sobrando. Então, se você alegar isso, você sai, como diz assim, realmente ninguém apoiou ele, ninguém não tinha dinheiro mesmo para ele fazer o que ele queria, mas diante de Deus você vai ficar em falta. Então, diante de Deus não tem desculpa. Eu acabei de pregar sobre Moisés. Moisés tinha problema na fala. Moisés estava no deserto. E Moisés, quando Deus o encontrou, e Moisés iria liderar um povo que ele não sabia o número, mas o livro de Números mostra lá mais de 600 mil soldados nos 2 recenseamentos, no princípio e no final do livro de Números. 605, depois 603 mil, né, só de soldados de guerra, entre 20 e 40 anos. Então era um povo maior que 2 milhões de pessoas. Moisés não tinha recursos. Os recursos que ele tinha não estavam ainda à vista quando ele saiu do Egito. Não tinha nuvem ainda cobrindo do sol, não tinha ainda coluna de fogo durante a noite, não tinha o maná, não tinha água da rocha, não tinha água de mar sendo transformada em água potável. Ele não sabia porque não tinha, né, nenhum mapa na mão para saber onde estava
oásis de Elim, ele não sabia que o mar ia abrir. Ele não sabia nada disso. No entanto, ele saiu para liderar e Deus foi honrando a fé, a disposição e a dependência que ele tinha de Deus. Deus foi honrando isso no caminho todo, durante 40 anos, liderando no deserto. A gente lidera muito fácil hoje. A gente tem hoje os meios de comunicação como esse, um canal como esse. A gente tem microfone para falar com o povo. A gente tem energia elétrica para clarear. A gente tem ventilador ou ar-condicionado para refrescar a gente. A gente tem meio de transporte. Pode fazer uma pesquisa, eu não fiz essa pesquisa, mas dificilmente uma pessoa anda mais de 1 quilômetro a pé para ir para a igreja, para ir para os templos, né? A gente chama de igreja. Normalmente a pessoa vai ou de bicicleta, ou vai de carro, ou vai de um meio de transporte pago. As pessoas têm hoje, no tempo de Moisés não tinha nada disso, eles tinham que caminhar a pé. E durante 40 anos ele liderou a pé o seu povo, sem ter sequer um megafone para poder falar com o povo. E Deus fez com que a comunicação saísse. Então, se Moisés pôde, a gente pode, porque Moisés era um homem com falhas. Ele mesmo diz, eu não tenho capacidade para isso. E o Deus que capacitou Moisés é o Deus que nos capacita, porque Deus não muda. É o mesmo Deus. Então, pastorzão, eu queria saber o seguinte. Há um pouco tempo atrás, o pastor Samir trouxe aqui uma série de mensagens falando sobre a mesa. E eu queria saber se, nesse momento de pandemia, né, o que o senhor falou com a liderança da sua igreja? Qual foi a estratégia que o senhor usou com a liderança da sua igreja para retomar, para fazer o que estava acontecendo naquele momento também? Primeiro, assim, incentivar, falando assim, olha, você é um sobrevivente da pandemia. Se Deus preservou você, porque tem plano na sua vida. Essa é a primeira coisa, né, a dizer isso. Segunda coisa, nós temos muito a fazer agora e de uma maneira melhor, porque eu entendo que houve uma peneirada na membresia das nossas igrejas. Normalmente as igrejas estão com menos membros do que estavam antes da pandemia, mas estão com membros mais selecionados. Que aqueles que realmente eram frios na fé, Jefferson, eles continuam com a fé fria e fora da igreja. Os que voltaram, eu estou entendendo, pelo menos no meu modo de fazer essa leitura, de que esses são crentes melhores. Eu percebo hoje, se você quiser saber, por exemplo, se aqueles que assistem esse canal quiserem saber e perguntar assim, a Quarta Igreja Batista em Rio das Ostras, ela está melhor hoje no pós-pandemia do que era antes ou está pior? Eu digo que está melhor. E com certeza, eu não estou falando isso aqui apenas para fazer uma propaganda, até porque a igreja pode ser vista através do seu canal também, ela pode ser vista pessoalmente, né, para as pessoas que estão assistindo esse canal aqui da congregação. Mas eu entendo que hoje a igreja está melhor, ela está mais quebrantada, ela está escutando melhor, ela está aceitando melhor os desafios. A gente tem visto isso em cada culto, em cada semana, cada dia que a gente atua na igreja. Amém. Ok, Jefferson? Quero agradecer ao pastor, muito obrigada pela presença, por aceitar o convite de estar aqui, foi muito precioso pra gente. Creio que para quem assistiu também de casa, aprendeu muito. Muito obrigada, pastor Daniel, de verdade. Eu que agradeço, né, a família pastoral aí, Sabrina e a Sabrine. Sabrine e Samira. E Samira, né, as duas são gêmeas. Quero agradecer a oportunidade ao Jefferson que está aqui, ao pastorzão que está ali nos assistindo já aqui ao vivo, né, junto com a Karina, sua esposa. Agradecer a oportunidade de estar aqui, para mim é uma honra. E como eu disse, eu vou acompanhar para e passo o que vocês fazem aqui no canal, desafiar vocês a fazer isso. E se quiserem assistir alguma coisa, passem lá pelo Quibro, né, TV, no YouTube também, que é o canal da nossa igreja. Quibro, sem U. QI, né, sem U, né, TV. Tá também lá no YouTube, você pode nos assistir lá também. Amém. Muito obrigada. Você que assistiu de casa também, não esqueça de se inscrever e assistir também os outros desafios nós que temos aqui. Já tem vários episódios com o Gil Jefferson, então não deixe de conferir. Não deixe de conferir, tá bom? Tchau!